7 em cada 10 mulheres assassinadas com armas de fogo no país são negras. Aponta a pesquisa, as mulheres negras são as principais vítimas de morte por arma de fogo no país, segundo pesquisa do Instituto Sou da Paz. Utilizando dados do Ministério da Saúde de 2022, o levantamento O papel da arma de fogo violência contra a mulher mostra que as mulheres negras representam 68,3% dos casos de homicídio feminino por arma registrados no país, seguidas pelas mulheres brancas, 29,5%, indígenas, 0,5% e amarelas, 0,3%. A média de homicídios femininos registrados no país é de 4,4 mil por ano. Entre 2012 e 2022, uma mulher foi assassinada a cada 4 horas no Brasil. Armas de fogo foram utilizadas na metade dos casos. O que significa dizer que uma em cada 2 mulheres assassinadas no Brasil é vítima deste armamento. Mais da metade das vítimas, 60%, tinham entre 20 e 39 anos de idade. Outro ponto destacado é que a casa das mulheres se torna local de maior risco, representando 27% dos casos registrados. Em 2022, 39% dos homicídios de mulheres ocorridos em casa foram cometidos com o uso de arma de fogo. Segundo o estudo, isso é reflexo do relaxamento da política de controle de armas durante o governo Bolsonaro, vigente entre 2019 e 2022, que permitiu o aumento desses artefatos nas casas, tendo como principais argumentos a falácia de que supririam lacunas da segurança pública ou a primazia da autonomia individual. Em relação à identidade dos agressores, entre os casos de violência não letal envolvendo armas de fogo, 43% foram perpetrados por pessoas próximas à vítima, como parceiros, amigos, conhecidos ou familiares. Destaca-se que os parceiros íntimos, como companheiros ou ex-companheiros, foram responsáveis por 28% das registradas em 2022. Segundo o texto, uma mulher foi assassinada a cada 4 horas no Brasil entre 2012 e 2022. 28% das agressões não fatais registradas nesse último ano foram praticadas por parceiros íntimos. O número de feminicídio no Brasil entre 2012 e 2022 cresceu 39% em consequência de relaxamento da política de controle de armas durante governo Bolsonaro. 60% das mulheres vítimas de arma de fogo foram assassinadas em casa por companheiros ou ex-companheiros. Não há registro oficial de homicídio feminino por armas de fogo contra mulheres indígenas na faixa etária entre 20 e 39 anos de idade. Resposta: uma mulher foi assassinada a cada 4 horas no Brasil entre 2012 e 2022. 28% das agressões não fatais registradas nesse último ano foram praticadas por parceiros íntimos. Essa opção condensa corretamente 2 dados apresentados no texto: o intervalo de tempo em que ocorreu uma média de um assassinato a cada 4 horas no Brasil e a porcentagem de agressões não fatais perpetradas por parceiros íntimos em 2022. 2. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas de maneira correta. O racismo estrutural se faz presente de maneira explícita em diversos contextos da sociedade brasileira e, ao que parece, a casa mais vigiada do Brasil tão é exceção. A preocupação exagerada com a estética do corpo conduz muitas pessoas a uma trajetória arriscada. Pois, muitas vezes elas não hesitam e se submetem a procedimentos realizados por profissionais nem sempre confiáveis. Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, período em que impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social se desenvolvem. A fidelização de clientes não parece ser a prioridade de algumas empresas. Isso é facilmente revelado pela má qualidade do atendimento nos canais de comunicação disponibilizados. Resposta: Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, período em que impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social se desenvolvem. A exceção está grafada incorretamente. A forma correta é exceção. Conduz está grafado incorretamente. A forma correta é conduz. Fidelização está grafada incorretamente. A forma correta é fidelização. 3. Assinale a opção em que os 3 vocábulos são acentuados pela mesma razão, ou seja, pela mesma regra. Inviável, papéis, prejuízo. Descartável, elétrico, réu. Artístico, psíquico, evoluído.
paraíso, raízes, ciúmes. Resposta: D. Paraíso, raízes, ciúmes, quando a segunda vogal do hiato for I ou U, tônicos, acompanhados ou não de S, haverá acento, paraíso, raízes e ciúmes. 4. Em qual alternativa a seguir o termo destacado é o sujeito da oração? A. Diz-me numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. B. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. C. Pai, afasta de mim esse cálice sobrescrito uma de vinho tinto de sangue. D. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Resposta: B. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Nessa frase, você é o sujeito da oração, pois é a pessoa que realizará a ação expressa pelo verbo pagar. 5. Assinale a alternativa que classifica corretamente, e respectivamente, a função sintática dos termos em destaque, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, apresentados em 2017. Os distúrbios referentes à ansiedade já atingem 9,3% da população brasileira. Isso corresponde a 18.657.943 de pessoas. Ainda, de acordo com uma pesquisa realizada pelo professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Fernando R. Asbar, 10% de todas as crianças e adolescentes terão problemas com algum tipo de transtorno de ansiedade. A. Sujeito e complemento nominal. B. Objeto direto e agente da passiva. C. Predicativo do sujeito e complemento nominal. D. Objeto indireto e predicativo do objeto. Resposta: B. Objeto direto e agente da passiva. Na frase, os distúrbios referentes à ansiedade já atingem 9,3% da população brasileira. O verbo atingem é transitivo direto, e 9,3% da população brasileira é o objeto direto desse verbo, pois recebe diretamente a ação de atingir. A estrutura da frase sugere uma voz passiva, onde a ação é realizada sobre o objeto, no caso, a pesquisa, e o agente, quem realiza a ação, é introduzido pela preposição pelo, contração da preposição por com o artigo definido. 6. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto a seguir. Acreditamos vezes que jamais nos apaixonaremos novamente e nos mantemos. Espreita de qualquer sinal denunciador de uma possível reincidência, afinal já foram tantas vezes em que isso acontecerá, que a atenção redobrada e a racionalidade ativa podem ser melhor maneira de se precaver. A, B, C, D, A. Resposta: A. Acreditamos, às vezes, que jamais nos apaixonaremos novamente e nos mantemos à espreita de qualquer sinal denunciador de uma possível reincidência, afinal já foram tantas as vezes em que isso acontecerá, que a atenção redobrada e a racionalidade ativa podem ser a melhor maneira de se precaver. 7. Nos versos da canção de Vanderly, sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. As palavras destacadas pertencem a que classe gramatical? A. Adjetivo. B. Substantivo. C. Pronome. D. Advérbio. Resposta: C. Pronome. Meu é um pronome possessivo. Alguém é um pronome indefinido, que é um pronome relativo e me é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. 8. Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte frase: as pessoas que uma relação cordial com o contrário, transformam-os em da hierarquia, ainda que trabalhistas. O poder nem sempre seus subordinados. Ao capturados pela força leis para garantir direitos, A. Detém, mantém, reféns, haja, B. Detém, mantém, reféns, hajam, C. Detém, mantém, reféns, haja, D. Detém, mantém, reféns, hajam. Resposta: C. Detém, mantém, reféns, haja. As pessoas que detêm o poder nem sempre mantêm uma relação cordial com seus subordinados. Ao contrário,
transforma-os em reféns capturados pela força da hierarquia, ainda que haja leis para garantir direitos trabalhistas. 9. No parágrafo a seguir, a oração destacada é classificada como: as facetas de resina ganharam espaço nos sorrisos das pessoas, mas ainda causam bastante dúvidas em quem não conhece o procedimento. Muita gente pensa que vai ficar com aquele sorriso padronizado. Essa, no entanto, não precisa ser a realidade. Quer saber mais? Vem com a gente. A. Oração coordenada sindética aditiva. B. Oração coordenada sindética conclusiva. C. Oração coordenada sindética alternativa. D. Oração coordenada sindética adversativa. Resposta: D. Oração coordenada sindética adversativa. A oração destacada contrasta com a ideia anterior de que as facetas de resina ganharam espaço nos sorrisos das pessoas, ao afirmar que ainda causam dúvidas em quem não conhece o procedimento. Essa oposição cria um contraste entre a popularidade das facetas de resina e a falta de conhecimento sobre elas. 10. Assinale a alternativa cujos versos apresentem uma comparação. A. Vou cavalgar por toda a noite por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. B. Às vezes, no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois, eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. C. Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. D. Queixo-me as rosas, mas... Que bobagem, as rosas não falam, simplesmente, as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Resposta: A. Vou cavalgar por toda a noite por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Nesta estrofe, há uma comparação direta entre o ato de usar beijos como açoite, sugerindo uma intensidade ou impacto similar ao de um açoite, na ação do eu lírico,